momento da mensagem do dia e numa breve mensagem dessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a paciência da esperança, da qual o apóstolo Paulo cita na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 3, quando ele diz assim: lembrando-me sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, o tema que eu comentei ontem sobre o amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa manhã me concentrar nesses próximos minutos nesse tema chamado esperança ou paciência da esperança. O mundo que nós vivemos hoje, a sociedade a qual nós estamos inseridos, infelizmente é uma sociedade que não tem exercitado a paciência. Nós vivemos um mundo onde as coisas são instantâneas. Vivemos no tempo do instantâneo. E quando as pessoas não têm algo em suas mãos rápido, essas pessoas ficam impacientes, ansiosas. Muitas até fazem besteira, perdem a cabeça, acabam xingando, blasfemando de Deus. Enfim, vivemos num mundo que tudo é instantâneo. Vou te dar alguns exemplos para você entender que às vezes nós não temos a paciência de esperar. Se nós queremos um macarrão rápido, nós temos um macarrão instantâneo. 3 minutos no fogo, ele está pronto. Se nós queremos um bolo urgente, hoje já existe um bolo chamado bolo de caneca. Você compra no mercado um pacotinho, você põe a mistura numa caneca, acrescenta água e coloca no micro-ondas durante 1 minuto e meio. 3 minutos, teu bolo está pronto. Você tem um bolo em 3 minutos. Ah, eu quero comer um frango frito. Aí você quer rápido, você pega aqueles empanados, você tira do saquinho, joga no óleo e em 2 minutos você tem um frango frito. Mas aí a questão é que eu pergunto para você, e a qualidade desse produto? E fala para mim, o sabor ou as questões de saúde, quais são os benefícios? Eu tenho na mão, eu tenho rápido, porque eu não posso esperar, porque eu não tenho paciência. Aí eu peço para você fazer comigo uma reflexão e eu desafio você nessa manhã e pergunto para você, qual é a diferença de você comer um macarrão instantâneo, feito em 3 minutos, lá no seu forno elétrico, no seu fogão a gás, de você comer aquela macarronada, e eu vou mais fundo, aquela macarronada que a sua avó preparou o próprio macarrão. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe fazia o macarrão, ela colocava, e eu ajudava ela a fazer. Ela colocava lá na bacia a farinha de trigo, os ovos, e tudo mais que ia naquele macarrão. Ela amassava, e ela falava sovar, né? Sovar a massa. Ela sovava, amassava, depois passava o rolo em cima da mesa, estendia, esticava aquela massa, depois com uma faca bem amolada, fazia as tirinhas de macarrão, depois levava ao sol, depois guardava aquilo, esperava alguns dias, para depois levar no fogão, e a minha mãe fazia no fogão a lenha, aquele macarrão, e depois fazia aquele molho com tomate, com molho, e depois servia aquela macarronada com queijo ralado em cima. Aí eu pergunto para vocês, será que tem diferença? Chiruzinho está dando até risada aqui do meu lado. É lógico que existe uma grande diferença de você comer um macarrão instantâneo, de você rasgar um pacotinho e jogar o tempero em cima, de você comer uma macarronada como esta que eu acabei de falar para você. Mas quem é que tem hoje paciência para esperar esse macarrão ficar pronto? Nós vivemos num mundo de urgências. A impressão que temos é que todos estão atrasados. A impressão que nos dá é que um dia de 24 horas é pouco.
Eu tenho a impressão que se o nosso dia tivesse 36, 40 horas, nós não daríamos conta. Porque a impressão que nós temos é que estamos sempre atrasados, que não atendemos a demanda do dia a dia, não temos paciência para aguardar uma fila de supermercado. De tal maneira que se algum idoso pedir a vez de alguém, a pessoa ela fica chateada, ela fica magoada. Não porque ela está com pressa, porque ela tem que ir embora, ela tem que resolver os seus problemas, os seus negócios, etc. e tal. Paulo disse para aquele povo de Tessalônica: olha, eu admiro algo em vocês, a paciência da esperança que vocês têm. Paciência é um artigo de luxo hoje. Quem é que tem paciência? Um erro, ou não sei se chega a ser erro, não posso aqui entrar no mérito da questão, mas a maioria dos jovens começa a trabalhar hoje e não tem paciência de poupar um dinheiro e depois de algum tempo comprar um carro com o dinheiro que poupou. Não, eu preciso de um carro agora, para hoje. E eu começo a trabalhar, eu ganho um salário mínimo, e eu vou na loja e se a prestação do carro é R$ 600, eu não estou preocupado se vai comprometer o meu orçamento familiar, o que eu preciso é de um carro. E aí eu faço em 300 parcelas esse carro e comprometo um salário mínimo com mais de 50% daquilo que eu ganho, simplesmente porque eu preciso desse carro agora. Será que nós não estamos atropelando a nossa vida? Nos falta paciência em muitas situações. O apóstolo Paulo disse: olha, nós precisamos entender algo. Ele disse assim: olha, eu admiro vocês, Tessalonicenses, admiro a paciência da esperança. Sabe por quê? Aquele povo estava servindo a Deus com paciência, aguardando a volta de Jesus. E sabe o que é que motivava aquele povo a ter paciência nas tribulações, nas dificuldades e nos problemas? É a esperança de uma vida eterna, de uma vida melhor, que estaria e está sendo preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não temos paciência nas coisas mais simples, será que teremos paciência para aguardar na presença do Senhor até o seu retorno? Pastor, mas desde que eu era criança, minha avó já falava que esse Jesus estava voltando, até agora não voltou. E a impressão que eu tenho é que ele não vai voltar. A impressão que eu tenho é que é conversa fiada, esse negócio de arrebatamento da igreja, esse negócio de fim do mundo. Mas a palavra de Deus continua nos instruindo a permanecermos fiéis. Eu fico admirado com o que Apocalipse 2, versículo 10 nos diz. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Permaneça fiel até o final da sua vida. Permaneça na presença do Senhor até o fim dos teus dias. E a palavra de Deus diz que se você permanecer, se você tiver paciência, passar pelos momentos bons e pelos momentos difíceis, servindo a Deus, permanecer na presença dEle, com a esperança de que um dia Ele voltará, de que um dia você terá um melhor lugar para estar, a Bíblia diz que você receberá a coroa da vida. Paciência é o que nós precisamos. A minha pergunta para você hoje: você está tendo paciência para esperar nas coisas mais banais da vida? Às vezes eu vejo um adolescente fala para mim: pastor, não aguento mais. O que está acontecendo? Pastor, eu estou desesperado, eu estou com um problema sério. Meu Deus, fala logo, filho, o que você tem? Você está doente? Você tem uma doença terminal? Seu pai está no hospital? Não, pastor, eu pedi um celular pela internet já faz 3 dias e não chegou. Meu Deus, paciência. Sabe, os nossos jovens, adolescentes não têm paciência para esperar. Sabe, você vê aí crianças de 11, 12 anos que já querem ter uma vida de adulto, um namoro, sabe, e até em outros casos mais extremos, chegando até a ter um filho nessa idade. Eu fico assim impressionado com isso. Não tem
tem paciência para estudar, para se formar, e no tempo correto. A Bíblia nos ensina que tudo tem o seu tempo. Eu não posso forçar uma situação antes do tempo. E os nossos adolescentes não sabem esperar o momento certo para namorar, o tempo da maturidade para se casar, para constituir uma família, para gerar filhos. E nós vivemos aí um mundo onde reina o caos. Crianças que têm pais, adolescentes, crianças sendo criadas pela avó, pelo vô, pelo tio, por casalar. Meu Deus, o que será dessa geração? Nós temos pena dessas crianças. Tudo porque faltou paciência. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, tudo tem o seu tempo, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Calma, tenha paciência. Se eu não tenho paciência, eu corro grande risco de adquirir doenças psicossomáticas, ansiedade, angústia, opressão, depressão, síndrome do pânico, e úlcera, gastrite nervosa, e aqui vai uma série de problemas pela ansiedade, falta de paciência. Mas o pior de tudo é quando eu não permaneço paciente na presença de Deus. Permaneça, fique com Ele, continue com Ele, servindo ao Senhor, tenha paciência. Logo logo Ele está voltando para nos buscar, para levar cada um de nós que o serve, que entregou a sua vida a Ele e que desceu as águas do batismo, conforme Marcos 16:16, para morar com Ele, para termos vida eterna. Um bom dia para você, tenha paciência.